Vamos ler o texto? O texto é: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te damos graça porque de certa forma, Senhor, um grande privilégio poder estudar a tua palavra. Ela é a verdade que nos liberta, Senhor. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. E nós temos essa oportunidade de estudá-la, Senhor, minuciosamente, Pai. Que o Senhor nos ajude. Na verdade, que haja em cada coração, não só dos teus filhos aqui na igreja, mas que haja no coração do povo de Deus esse interesse, essa vontade, Pai, de aprender a tua palavra, Senhor. Meu Deus, dá-nos a fome, Senhor, como diz a palavra, não de pão, Senhor, mas fome da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, eu estava assistindo, aconteceu em São Paulo, esse final de semana agora, um evento promovido pelo pastor, aquele do Ministério da Defesa do Evangelho, eu não esqueci o nome dele aqui agora, Paulo Júnior. Paulo Júnior. E ele estava com uns pregadores aí, o Steve Lawson estava aí, tinha outros pregadores internacionais que estavam ministrando na igreja dele. E eu vi uma mesa redonda, queridos, com aqueles pastores, vários deles. E uma das perguntas que foram feitas para aqueles pastores é por que está havendo uma certa demanda de, aqui entre parênteses mesmo, bem grande, tá bom? De crentes retornando à Igreja Católica. É lógico, a resposta que eles iam dar eu já sabia, entendeu? Primeiro, a resposta é: se voltaram para a Igreja Católica é porque nunca foram salvos, nunca conheceram o Evangelho de verdade. Se nunca conheceram o Evangelho de verdade, a deficiência está na pregação, muitas vezes, né? Porque não há o hábito hoje de se ensinar a Bíblia, irmãos. Eu sou um pregador e eu sei que dizem que é antiético você falar contra o ministério da palavra, mas, irmãos, eu acho que a gente não pode negar esse tipo de situação, porque é negar a realidade, queridos. Eu desafio qualquer um de vocês, fiquem à vontade, assistam as pregações nas mídias sociais, nos canais de televisão, para você ter uma noção do que eu estou falando. Não há uma exposição da palavra de Deus, querido. Há pessoas que pegam um texto bíblico e vão fazer comentários, aquilo que lhes interessa, entendeu? E vão dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. E engraçado que eu ouvi uma coisa hoje que eu sempre falei, né? Porque a minha pregação sempre ela tem duas características. Uma é alimentar vocês com a palavra de Deus e a outra é denunciar o erro, entende? Denunciar o erro. E eu estava ouvindo hoje daqueles pregadores famosos ali que de fato essa é a postura do pastor. O pastor é a voz profética da igreja. E por um lado, desses pastores estava citando, me parece que Lutero era Calvino, que o pastor tem duas vozes, uma voz para alimentar a igreja e uma outra voz para denunciar o erro, entende? Que hoje é muito criticado entre os pastores essa ideia de você denunciar o erro. E qual é a crítica? Ah, porque nós não podemos falar de outros ministérios, porque nós não podemos falar. E aí eu ouvindo aquele pastor hoje, diz assim, puxa, eu sempre tive certo, na verdade, né? Ele diz, não, vai para as Escrituras Sagradas e veja Paulo. Paulo não só denunciava o erro, como muitas vezes ele citava os promotores desse erro, entende? E eu creio que essa é realmente, querida, a postura correta de um pastor. É ele, sim, se preocupar em alimentar a igreja. E alimentar a igreja, irmãos, é apenas expor a palavra de Deus à igreja.
é ministrar a palavra de Deus à igreja, sem a preocupação se isso vai agradar ou não o irmão, se isso vai ofender ou não o irmão. É lógico que a gente tem que ter um cuidado, né, na hora de ensinar. A gente não pode... Eu falei muito sobre palavras na semana passada, no domingo, né? De fato, a gente precisa ter um certo cuidado, mas eu não posso, por causa do medo, por causa de algum tipo de rejeição da parte de vocês, deixar de pregar a palavra de Deus, querido. Eu vou repetir aqui, como eu sempre falei. Paulo diz assim: olha, se eu quisesse agradar as pessoas, eu não poderia servir a Deus, eu não poderia estar pregando o evangelho, porque não dá, querido. Você aqui, eu tenho um compromisso assim insuperável. Não sei nem se é essa a palavra correta, com o texto bíblico, entende? A minha maior preocupação é saber se eu estou interpretando corretamente as escrituras. Esse é o meu maior medo como um pastor, entendeu? É saber se eu estou interpretando corretamente as escrituras. Porque se eu estiver interpretando corretamente, querido, então é Deus falando através de mim a vocês. Ponto. Tá? Se o pastor não estiver interpretando corretamente, aí é só o pastor falando. Não é Deus falando através do pastor. Tá? Então, nós começamos esse versículo semana passada e eu vou reprisar. Nós fizemos apenas uma abordagem geral desse versículo e nós fizemos essa abordagem em 3 tópicos. Eu vou reprisar os 3 tópicos, apenas ler, para depois dar sequência no final e concluir a nossa ministração. A primeira abordagem foi: só existem 2 caminhos a ser trilhado por todo e qualquer ser humano: o caminho da condenação eterna e o caminho da vida eterna. A segunda abordagem foi: estes 2 caminhos são completamente diferentes um do outro. E a terceira abordagem é: cada um destes 2 caminhos, que são completamente diferentes um do outro, está conduzindo aqueles que por eles caminham ou trilham a um fim inevitável. Então, nós temos 2 caminhos. Usando lá as palavras de Jesus, nós temos o caminho apertado, né, e o caminho largo. Nós temos esses 2 caminhos. Esses 2 caminhos estão levando para um fim específico. O caminho largo está levando para a morte e esse caminho apertado está levando para a vida eterna. É isso, irmãos, tá? Foi o que nós ministramos a semana passada. Hoje, querido, hoje, nós vamos olhar aqui os contrastes extraídos desse texto, desse versículo 23, né? Para facilitar, nós veremos esses contrastes por meio de perguntas, na forma de perguntas, tá bom? A primeira pergunta que a gente faz aqui, e é o primeiro contraste que eu quero abordar com vocês, é: quem é o teu Senhor? Veja, não podemos perder aqui, a primeira coisa, nós não podemos perder de vista que a segunda metade do capítulo 6 é toda ela vista pela perspectiva da analogia da escravidão, tá? E a questão definida em relação à escravidão aqui é saber a quem servimos. A quem servimos. O texto diz: pois o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o texto está dizendo que ou nós servimos ao pecado ou nós servimos a Deus. Então, está aqui 2 senhores. E todo e qualquer ser humano na face da terra, nesse momento, está servindo a um desses 2 senhores. Ou ele serve ao pecado, ou ele serve a Deus. Nós retratamos isso, irmãos. A gente trabalhou isso, na verdade, olhando os versículos anteriores. Paulo descreve isso de forma muito clara. Isso aqui ele está resumindo, ele está sintetizando o ensino. Olha só, versículo 20. Quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Mas quando vocês eram escravos do pecado, quais eram os frutos que vocês tinham e que agora se envergonham? Pois o fim deles é a morte. Você percebe? Ele está colocando aqui um Senhor. Do outro lado, querido, no versículo 22, ele diz assim: mas agora, libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. Então é muito claro, irmãos, é muito claro. O ensino bíblico é o seguinte:
Todo ser humano na face da terra, nesse exato momento, está servindo a um desses dois senhores. Não há, biblicamente falando, querido, nenhuma neutralidade em relação a isso. Não há. Pode ser a melhor pessoa do mundo, se ela não está em Cristo Jesus, se ela não nasceu de novo, se ela não foi transformada pelo poder do Espírito Santo, você pode ter certeza que ela está servindo ao pecado. Por melhor que seja a sua moralidade, por melhor que seja a sua conduta, por mais bem intencionada que essa pessoa seja, por mais que ela faça algum tipo de ação social, se ela não estiver em Cristo Jesus, ela é escrava do pecado. Esse é o ensino da Bíblia, irmãos. Citando as palavras de Jesus em Lucas 11, 23, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não há meio termo, entendeu? Não há um caminho neutro, um terceiro caminho, uma terceira via, falando em política, né, em termos políticos, não há uma terceira via nesse negócio, irmãos. Não há, tá bom? Ou somos de Deus, ou estamos lutando contra Ele. Ou servimos a Deus, ou servimos ao pecado. Ou o homem está vivendo para a glória de Deus, ou ele está desonrando a Deus. É importante que isso fique claro, irmãos. É importantíssimo que isso fique claro. Mais importante ainda, querido, é você fazer uma pergunta, tá bom? E aí eu falo a nós aqui, eu falo a quem nos assiste pelas redes sociais, a quem nós servimos? Ou a quem você serve? Veja, eu vou colocar algo aqui para você, querido, e eu espero que você entenda. Não é suficiente dizer que você aceitou a Cristo ou que você pertence a essa ou aquela igreja. Também não importa, querido, se alguém se julga uma boa pessoa ou se acredita que é uma pessoa do bem. Nada disso importa, irmãos. A única questão que importa verdadeiramente é saber quem é o Senhor da tua vida. É Deus ou é o pecado? Isso tem que ficar claro para nós, querido. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Vou te mostrar um texto que retrata um pouco melhor isso. 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 12, está escrito assim, olha, mas eu farei isso a fim de tirar a oportunidade daqueles que se gabam de estarem fazendo a obra divina do mesmo modo que nós. Deus jamais enviou tais homens. Eles são fingidos, enganaram vocês, fazendo-se passar por apóstolos de Cristo. Ainda assim, não estou surpreendido, pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. No fim, eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem. Paulo, falando de homens que estavam pregando nas igrejas de Corinto, se passando por apóstolos, se passando por homens de Deus, se passando por ungidos de Deus, falando, queridos, escute bem, pregando um evangelho diferente, mas ainda assim pregando a Bíblia, pregando as Escrituras, ensinando as Escrituras no nome de Deus. E, por incrível que pareça, a igreja de Corinto aceitou a palavra desses homens, recebeu bem esses homens. Por causa disso, porque aquela igreja deu crédito a esses homens, a própria igreja começou a questionar o ministério de Paulo, a autoridade de Paulo. Paulo escreveu 2 Coríntios para defender a sua autoridade apostólica, porque a igreja deu o ouvido. Mas olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Esses homens, eles são servos do diabo. Eles estão servindo ao seu Senhor. Não é de admirar-se que os seus servos façam o mesmo. O diabo se transforma num anjo de luz e não é de admirar que os seus servos façam o mesmo. Paulo está dizendo que aqueles homens que estavam dentro da igreja
ensinando a igreja, e a igreja estava dando ouvidos a eles, aqueles homens eram servos do diabo. Estavam a serviço do diabo, mesmo que estivessem usando as escrituras, mesmo que eles autos se proclamassem homens de Deus, apóstolos de Cristo, entende? Olha, irmãos, isso aqui é algo assustador, queridos. Irmãos, é algo extremamente assustador isso aqui. Porque esses falsos apóstolos, querido, eram tidos como homens ungidos, como homens espirituais que estavam a serviço do reino. Mas tudo isso era só aparentemente. Eles não serviam a Deus de verdade. Paulo diz que eles serviam ao diabo. E aqui, querido, se há uma aplicação que a gente faz nesse texto aqui, preste muito atenção a quem você dá ouvidos e a quem você tem confiado o destino da sua alma. Porque, queridos, dar crédito a homens assim, como aquela igreja deu, é colocar o destino eterno da alma desses homens na mão de homens malignos, de homens que estão ali a serviço do diabo e não a serviço de Deus, querido. Vocês conseguem entender isso? Conseguem se dar conta, querido, de como isso é delicado, irmãos? Olha, eu não acho que nenhum pastor deva proibir os membros de sua igreja de ouvir a outros pastores. Eu acho que não é esse o caminho. Agora, queridos, eu posso dizer uma coisa a vocês, tá bom? Eu posso dizer a vocês que é perigoso isso. Querido, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que, ou isso aqui, tá certo. É perigoso, querido. É perigoso quando nós nos expomos a ensino, querido, que nós não conhecemos a procedência do pastor. Esse é um dos motivos, queridos, pelos quais eu não cedo o púlpito da igreja para uma pessoa que eu não conheço. Ah, pastor, tem um homem de Deus muito usado ali, pastor, está fazendo milagres e tudo. O senhor não quer convidar para ir na sua igreja? Quero não. Quero não porque eu não conheço. Não sei de onde vem. Não sei o que prega. Entende? Nós deveríamos ser muito, muito cautelosos, querido, em quem nós ouvimos. Uma das razões pelas quais, querido, eu implico com vocês o tempo todo, gente, leia a Bíblia, gaste tempo lá, tire um momento no seu dia para ler as Escrituras Sagradas, não importa se de manhã, se de tarde, se de noite, tire um tempo para ler todos os dias as Escrituras Sagradas. Sabe por que eu falo isso, querido? Porque se a gente não fizer isso, nós não criaremos filtros na hora de ouvir pregadores assim. Você não sabe de onde veio, não conhece a origem, a procedência e está dando ouvidos. E muitas vezes, irmãos, se uma coisa eu sei, geralmente esses homens são bons de lábia. Eles sabem envolver emocionalmente um grupo de pessoas, entendeu? Primeiro porque as pessoas gostam muito de ouvir histórias, esses homens contam muitas histórias, né? Histórias mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E quando a gente se envolve emocionalmente demais com a pregação, nós perdemos a capacidade de filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Isso é um perigo muito grande, queridos. Essas pessoas sabem disso e elas exploram isso, entende? Bom, segundo ponto aqui, querido. O primeiro a primeira pergunta é quem é o teu Senhor, né? A segunda é qual será a sua recompensa? Se você está servindo a um Senhor, há uma recompensa. Qual seria essa recompensa? Vamos ler o texto mais uma vez? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A recompensa do pecado aqui é chamada de salário. E a recompensa de Deus é chamada de dom gratuito. Dom gratuito. Com relação a salário, irmãos, eu estava fazendo um mini curso de economia, né? E ouvindo um cara falando e tudo, aí ele citou, assim, muito, muito rapidamente, né? E aí ficou na minha memória, mas agora lendo aqui, estudando sobre esse texto, a palavra
A palavra salário, a origem dela vem lá da Roma antiga, sabia disso? Os soldados daquela época, querido, eles recebiam o pagamento que eles recebiam era em sal. Daí, daí salário, entende? Salário, querido, é algo que a gente ganha, é algo que a pessoa faz jus. É uma coisa que a pessoa merece, uma coisa pela qual a pessoa prestou serviço. Isso é salário, tá bom? O salário, a recompensa daquilo das nossas obras, dos nossos pecados, diz Paulo, é a morte, irmãos. Agora, a questão é, quem decide, querido, sobre os salários que devem ser dados aos escravos do pecado? Quem determina isso, na verdade? E a resposta, de forma bem simples, irmãos, é a lei. É a lei que decide qual será o nosso salário. Vou te mostrar isso. Primeiro, deixa eu tentar te mostrar uma coisa. Salário e pecado são duas palavras do Novo Testamento que elas gostam de andar juntas, entendeu? Estão muito juntas. Eu vou só citar aqui alguns textos para te mostrar isso. Primeiro, olha só. Romanos 5:20 diz assim, olha, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, veja, lei e pecado, elas estão aqui conectadas. A lei faz aumentar o pecado, diz o texto. Agora, Romanos 4:15, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. A ideia aqui é a seguinte, irmãos: a lei estabelece o mandamento, mas o mandamento não é cumprido. Logo, a ira de Deus se manifesta na vida daquele que desobedeceu ao mandamento. E é assim que a lei produz ira, entendeu? É porque a lei estabelece. Há um mandamento: não matarás, ou não adulterarás, né? Não, sei lá, honra pai e mãe. Tá, o mandamento é dado. A pessoa desobedece o mandamento. Porque ela desobedece o mandamento, então a ira de Deus se manifesta na vida daquela pessoa. Entende? É a desobediência que traz a ira de Deus. É por isso que a lei, como a lei é aquela que estabelece o mandamento, né? E como o ser humano tem muita dificuldade de obedecer ao mandamento, então automaticamente a lei produz ira, querido. Outro texto interessante, irmãos, porque a lei do Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte. Queridos, é bem interessante. Lei, pecado, morte, essas palavras sempre andam juntas, juntas. É porque, de fato, é a lei que estabelece que o salário do pecado é a morte. Vou citar o texto específico que resume isso, mas só lá no finalzinho dessa questão aqui, tá bom? 1 Coríntios 15:16. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Escute, a força do pecado é a lei. Em que sentido, irmãos? Eu vou repetir a mesma coisa que eu disse. A lei estabelece o mandamento. O ser humano não obedece o mandamento. O que acontece? A ira de Deus vem sobre ele. Tá? Agora, olha um texto mais interessante ainda. Hebreus 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Aí agora eu cito Lord John, que diz assim, olha, a palavra falada pelos anjos naturalmente era a palavra da lei. Ele está se referindo à lei dada a Moisés e intermediada por anjos. E o que a lei diz é que toda transgressão e desobediência deve receber uma justa retribuição, uma retribuição por serviços prestados. Essa é a justa retribuição que, como diz Paulo, é a morte. Toda transgressão e desobediência deve receber uma justa retribuição. Nós estamos falando aqui de justiça de Deus, querido. Nós estamos falando aqui de justiça. Eu quebro o mandamento e a recompensa que eu recebo por isso é essa a chamada de morte, tá bom? Aqui, sintetizando tudo isso sobre a afirmação de que é a lei que estabelece o salário que nós recebemos. Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Isso é uma síntese de toda a lei, irmãos, de toda a lei. Você consegue entender? O pecado traz morte. Isso é estabelecido pela lei.
Em outras palavras, isso é estabelecido por Deus, porque a lei foi dada por Deus. Isso é o salário do pecado, irmãos. Essa é a prescrição da lei. O pecado atrai morte, entende? O pecado atrai morte. Não é de outra, não pode ser de outra maneira, irmãos. De um lado, querido, o salário do pecado é a morte. Do outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito, irmãos, não é algo ganho por serviço prestado. O pecado é, entendeu? Não é algo merecido. O pecado, a morte, quem pratica o pecado merece a morte, porque essa é a condição estabelecida pela lei. Mas o dom gratuito é diferente. Não é algo que é ganho por serviço prestado, não é merecido, não é uma recompensa justa, é completamente diferente. É unicamente resultado da bondade de Deus e da graça de Deus. A própria palavra graça, irmãos, eu gosto de chamar favor e merecido. Só que eu gosto de um conceito que vai um pouco além. Graça não é só favor e merecido. Graça, querido, é algo que Deus nos dá. Eu tenho um nome que se dá para isso. Deixa eu tentar voltar aqui rapidinho. Antes de eu começar a falar, eu estava com ele na cabeça, eu comecei a falar, esqueci, na verdade. Graça é amor condescendente, voltou, é amor condescendente, entendeu? É amor que se rebaixa, na verdade, para alcançar o alvo desse amor, na verdade. Isso é graça, irmãos. Isso é algo que está além da nossa, do nosso merecimento. Isso é algo que está além das nossas forças. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é algo que nos é dado não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa para receber como recompensa. É pura bondade de Deus, irmãos. Paulo diz isso em Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse dom da graça que nos é dado é algo que é atribuído única e exclusivamente a Cristo. Nós não merecemos. Irmãos, olha, é uma das verdades mais importantes da Bíblia, mas ao mesmo tempo há uma dificuldade, há uma barreira, querido, na mente humana que é uma coisa impressionante. É por graça, não é por obras. A gente diz isso repetidamente, mas nós temos dificuldade de entender isso, de aceitar isso, na verdade, querido. Porque as pessoas pensam que podem merecer o amor de Deus, pensam que podem merecer a graça de Deus ou a salvação. Irmãos, olha, se tem algo que nós não podemos fazer nada para merecer, é a salvação. Sabe qual? Pensa no seguinte: como que alguém poderia merecer ser salvo se um único pecado é suficiente para te condenar a uma eternidade de juízo? Então, a única forma, querida, seria nascer e morrer sem cometer um único pecado. Aí você poderia merecer salvação. A pergunta é: quem é essa pessoa? Só houve uma até hoje na história da humanidade: Jesus Cristo, entendeu? E foi porque ele morreu no nosso lugar que nós temos acesso à salvação. Se não fosse por ele, nós estaríamos completamente perdidos, querido, completamente perdidos. A última parte aqui, querido, desses contrastes aqui é: para onde o teu Senhor está te conduzindo? Novamente, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe aqui os passos que podem conduzir à morte, irmãos. Isso aqui está nesses textos que nós já lemos aqui, em Romanos 6 mesmo, tá? Desobediência, que leva à injustiça, ou à falta de retidão, que leva à impureza e à iniquidade. São os passos que te levam para a morte. Desobediência, injustiça, a impureza e iniquidade. Conduzem à morte. Isso quer um exemplo do que eu estou falando, irmãos? Olha só. Adão e Eva, lá no jardim, eles tinham uma vida de obediência perfeita a Deus. Mas quando o diabo apareceu a eles, querido,
Sabe qual foi a primeira sugestão do diabo ao casal? Que eles desobedecessem, que eles fizessem o que Deus lhes tinha dito que não fizessem. Não é incrível isso? A desobediência foi o primeiro passo, irmãos. Foi o primeiro passo. No momento em que você desobedece, torna-se culpado de injustiça. O que é injustiça, irmãos? É a desobediência à lei de Deus. É fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Quem desobedece é injusto. Ou a gente pode falar também porque justiça e retidão são duas palavras muito semelhantes, são sinônimas, na verdade, entendeu? Então, andar em justiça é andar em retidão, é andar em obediência aos mandamentos da palavra de Deus, tá bom? Bom, você desobedece e quando você se desobedece, você se torna culpado de injustiça. A injustiça, querido, vai nos levar para a impureza. A gente viu isso no versículo 19, tá bom? E a impureza, por sua vez, leva à iniquidade. Que Paulo diz lá, a iniquidade para a iniquidade ou a maldade para a maldade. Queridos, pegue a história do povo de Israel. Eu estou lendo agora, estou terminando agora de ler Ezequiel, li agora Jeremias, Isaías, tudo, mas qual é a mensagem, irmãos? Qual é a acusação do povo de Deus? O Senhor deu mandamentos ao povo, o povo desobedeceu aos mandamentos, e porque desobedeceu aos mandamentos, eles são levados para uma vida de imoralidade, de impureza, entendeu? Em todos os aspectos você pode ver, tanto uma impureza espiritual como uma impureza moral, física, entendeu? O povo passa a adulterar, passa a se prostituir, é um negócio assim escandaloso, querido. E que isso leva, irmãos, para uma vida de maldade, na verdade. Quanto mais distante dos mandamentos, quanto mais distante da lei de Deus, mais perverso é o povo, queridos. Leia Isaías, Jeremias, leia Ezequiel e você vai ver isso em quase todas as páginas. Esse é o processo natural de desgraça humana, entendeu? Se afasta de Deus. Quando você se afasta, você se torna injusto, entendeu? E a injustiça te leva para a impureza, que vai te levar para a maldade, e que o final disso é a morte. É a morte. Então, nós vimos os passos, tá bom? Que levam para a morte. E os passos que levam para a vida, irmãos? Eles são descritos nos versículos 16 e 19, tá? De Romanos 6. A ideia é, irmãos, sob o evangelho, querido, nós somos levados primeiramente à obediência. É lógico. Assim como o primeiro passo que leva para a morte é a desobediência, o primeiro passo que leva à vida é a obediência, entendeu? A obediência. A obediência leva à justiça, né? E a justiça leva à santidade, querido. São esses passos. É lógico, isso aqui é só uma síntese dessa questão, porque não é isso que realmente interessa para nós aqui, tá bom, querido? Por mais que seja interessante observar esses passos, o foco de Paulo aqui, principal, é destacar a diferença dos fins a que chegamos nas duas formas de escravidão. Cada caminho desse de escravidão leva para um fim. Aqueles que estão debaixo do senhorio do pecado, trilhando por esse caminho de pecado, ele vai ser levado a um fim. Aquele que é escravo de Deus, está trilhando esse caminho de santidade, vai ser levado para um fim. É essa questão que Paulo coloca para nós aqui, tá bom? O fim a que o pecado leva, querido, é a morte. É lógico. O salário do pecado é a morte, irmãos, entende? Então, se alguém, eu já disse isso aqui no começo, né? Cada ser humano na face da Terra, nesse exato momento, ele está trilhando um desses dois caminhos. Ou ele está trilhando o caminho do pecado, ou ele está trilhando esse caminho de santidade. Entende? Esses dois caminhos vão dar em um fim. E o fim desse caminho de pecado é a morte. Quando Paulo diz aqui, querido, que é a morte, tá bom? Ele está se referindo aqui, lógico, morte na Bíblia. Toda vez que a gente lê, a gente tem que pensar, morte é citada em três aspectos: morte física, morte espiritual, mas aqui o foco de Paulo aqui, querido, é essa condenação eterna, tá bom?
condenação eterna. Esse é o foco aqui. Ele está se referindo ao destino final do ser humano que está debaixo da escravidão do pecado. Da mesma maneira que diz que o destino final daqueles que estão sob a escravidão de Deus é a vida eterna. Você entende? É o fim desses caminhos, entendeu? O fim do caminho de pecado é morte. Esse fim de caminho de santidade, ou daqueles que estão debaixo da escravidão de Deus, é vida eterna. Olha, querido, deixa eu te mostrar. Apocalipse 20, versículo 14, 15. Olha lá o que João diz lá, olha. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. É o termo bíblico para esse fim que leva ao pecado, é o lago de fogo, irmãos. É o lugar da segunda morte. É o lugar da condenação eterna. Nesse lago de fogo, se você pega o livro de Apocalipse, está lá a besta, está lá o anticristo, está lá o diabo com seus demônios, e vai estar lá todos aqueles que estão trilhando esse caminho de pecado, querido. Se essa pessoa não for alcançada pelo Senhor e tirada desse caminho e levado para esse caminho de santidade, o fim dessa pessoa é o lago de fogo, irmãos. Está lá o inferno, está lá todo mundo, irmãos. É uma coisa terrível esse negócio. Olha, queridos, deixa eu tentar colocar isso para você. O ser humano, ele é imortal. Todo ser humano, ele é imortal. Ele não é eterno. Porque eterno, meu querido, quando a gente pensa em eternidade, é alguma coisa ou alguém que não tem começo nem fim. O imortal é alguém que tem um começo, mas que não tem fim. Então, todo ser humano, ele é imortal. A vida não acaba quando a pessoa morre nesse mundo. A vida segue adiante, querido. Sem exceção, todos nós partiremos para a eternidade. A grande questão, querido, é por que caminho nós vamos para a eternidade? Entende? Ou para onde esse caminho nos levará na eternidade? Esse caminho nos levará para o lago de fogo, que a gente chama pejorativa de inferno, né? Ou esse caminho nos levará para a presença do Senhor? Não há, irmãos, olha como eu gostaria que isso fosse dito e repetido por pastores no Brasil, no mundo. Como eu gostaria que isso fosse ensinado assim exaustivamente às pessoas, para que elas entendam, querido, que vida cristã não tem a ver com bem-estar nesse mundo, com casa nova nesse mundo, com carro novo nesse mundo. Não, a vida cristã, querido, e de maneira específica o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário tinha um propósito específico. Qual era? Nos levar para a presença de Deus, salvar a nossa alma da condenação eterna e nos levar para a glória de Deus, para viver a nossa vida eternamente diante do Senhor. Essa é a razão querido, essa é a razão da existência da igreja, anunciar esse evangelho, dizer às pessoas: a vida não acaba quando você morre, querido. Não acaba. Mas engraçado, né? É uma coisa muito comum. Morreu, deve estar descansando com o Senhor. Irmãos, a gente repete tanto isso. Eu sei que parece gentio na hora da dor, da perda de alguém, né? Mas não é verdade, irmãos. Vai estar descansando com o Senhor se morreu com Cristo, porque se morreu sem Cristo, querido, não vai descansar nunca. Nunca. A verdade é essa. Sabia que é um tema difícil? Eu estava ouvindo o Nicodemos recentemente falando sobre isso, né? É difícil falar sobre isso. Irmãos, viver para sempre em tormento, viver para sempre num sofrimento indescritível. Quando o Senhor Jesus Cristo fala do inferno, ele usa algumas expressões. É um lugar de ranger de dentes. Sabe, pensa na expressão ranger de dentes.
pessoa está sofrendo tanto que os dentes estão... É um lugar onde o fogo nunca apaga. É um lugar onde o verme não morre. São expressões... É por isso que ele diz assim, olha, é melhor entrar sem o olho no céu do que ir para o inferno com os dois olhos. É melhor entrar sem uma mão no inferno do que ir com as duas mãos ir para o inferno. Com a mão no céu do que com as duas mãos ir para o inferno. É um lugar de sofrimento, querido. O mais interessante disso tudo é que nenhum apóstolo, nenhum outro escritor se referiu tanto ao inferno como Jesus. Incrível isso, né? Eu ainda vou pregar sobre o inferno, irmãos, porque eu acho que a igreja precisa entender essa realidade. Eu penso que muitos de nós não conseguimos acreditar nisso, entende? Senão eu não consigo fechar isso aqui. Irmãos, o fim a que o pecado leva é a morte, querido. Mas qual é o fim daqueles que são escravos de Deus? O texto diz, é a vida eterna, irmãos. A vida eterna significa viver para sempre, irmãos. Só que não é só isso. Na verdade, querido, viver para sempre é a parte menos importante do significado de vida eterna. Vida eterna significa conhecer Deus e conhecer o Senhor Jesus Cristo. São palavras de Jesus, irmãos. João 17:3. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Entende? A palavra-chave aqui é conhecer, irmãos. Não basta saber alguma coisa, não basta ouvir falar de Deus, é necessário conhecê-lo. Isso, quando eu falo isso, o que me vem à mente imediatamente é Jó 42:5, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te veem. Vida eterna, querido, significa não somente que nós continuaremos a existir, mas que nós viveremos para sempre na presença de Deus e que nós vamos ver Deus e que nós vamos ser perfeitamente santo, assim como o nosso Senhor é santo. Isso é vida eterna, querido. Vida eterna. Irmãos, é algo tremendo. Olha, o Lloyd Jones chega a dizer o seguinte, olha, ele diz que vida eterna significa compartilhar e desfrutar da vida de Deus por toda a eternidade, sem a mais leve suspeita de mistura de pecado e mal. Ali não haverá pecado, ali não haverá dolorosos suspiros, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá despedidas. Será a glória incontaminada, a glória absoluta, o gozo da perfeição de Deus com todos os seus santos anjos. Ele diz mais ainda, significa vida plena em todos os aspectos, corpo, mente e espírito. A pessoa toda, inteiramente livre de todo e qualquer vestígio e resíduo de pecado e completamente glorificada. Tudo que há de mal nesse mundo, querido, tudo que há de ruim nesse mundo, tudo que causa dor, tudo que causa sofrimento nesse mundo, tudo que nos entristece nesse mundo, é por causa do pecado. Quando nós estivermos na glória, nada disso haverá. Eu não tenho ideia do que seja, irmãos. Eu não sei o que é um mundo sem sofrimento. Não consigo imaginar um mundo sem sofrimento. Não vou mentir. O céu é uma coisa indescritível para mim. Por mais que a Bíblia diga, não haverá tristeza, não haverá dores, as ruas serão de ouro. Irmãos, eu vou esperar para quando chega lá, porque eu não vou imaginar, não consigo. Eu fui criado, eu nasci em iniquidade, como diz o profeta. Minha mãe me concebeu em pecado, eu nasci em iniquidade. Eu vi um mundo de pecado, eu conheço o pecado desde quando eu nasci, e o mal, a tristeza, o sofrimento, é o que faz parte da minha vida, querido. Eu não sei o que é o céu, eu não tenho ideia, irmãos. Eu só sei, está aqui, não haverá um menor resquício de pecado, a ausência absoluta de pecado. Nós seremos perfeitos no sentido em que Deus é perfeito, no sentido em que que Cristo é perfeito. Nós seremos santos do mesmo jeito que Cristo é santo, irmãos. Eu não sei o que é isso. Não tenho ideia do que seja. Eu só sei que vai ser assim. Você não é João Grilo, né? Só sei que é assim. Uma observação aqui, irmãos. Nós já temos a vida eterna, aqui e agora. Isso aconteceu na nossa salvação. Entretanto, querido, nós não a temos em sua plenitude.
O que nós temos aqui é uma espécie de amostra daquilo que nos aguarda. Mas vai chegar o dia, querido, em que nós desfrutaremos da vida eterna em toda a sua totalidade, como foi descrito aqui por Lord Johnny. Isso nos aguarda, querido, não há dúvida. Bom, irmãos, terminamos os contrastes, agora vem uma parte muito, muito interessante. Como é que tudo isso é possível? Ou como é que tudo isso se tornou possível? Como é que a gente pode desfrutar de vida eterna, irmãos? O texto diz, ouça só, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou por Cristo Jesus, irmãos. Então, tudo isso é possível por causa de Jesus Cristo. Aqui nós temos aquilo que poderia ser chamado, querido, de o segredo da pregação de Paulo. Não importa quão longa e profunda seja a sua argumentação, não importa o tema abordado, tudo na pregação de Paulo nos conduz a Cristo. Irmãos, isso é simplesmente extraordinário, absurdamente assustador e, ao mesmo tempo, irmãos, isso faz com que a gente perceba quão fraco é a nossa pregação. Porque muita das pregações que nós temos hoje, querido, não aponta para Cristo. O Spurgeon, ele escreveu um livretinho bem pequenininho, como ler a Bíblia, né? Bem pequenininho. Ele dizia o seguinte, olha, o evangelho, ele fez uma comparação, é como todas as vias da Inglaterra, entendeu? Todas as avenidas, todas as BRs, tudo. Ele diz que todas as ruas, todas as avenidas, todas as BR, todas as rodovias na Inglaterra sempre te levam para a estrada principal, Ele fez uma comparação. Ele diz que o evangelho é mais ou menos assim, tudo nas escrituras deve nos levar para Cristo. Há uma estrada, para a estrada real, né? Nos leva para a estrada real. Então, tudo no Evangelho deve nos levar para Cristo. Irmãos, tudo é por causa de Cristo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo é por causa de Cristo, querido. Tem alguns textos aqui, mas eu não posso ler por causa do tempo aqui. Mas escute isso. Tudo na vida espiritual depende do Senhor Jesus Cristo. Não há perdão de pecados sem Jesus. Não há vitória contra o pecado sem Jesus. Não há salvação sem Jesus, querido. Não há acesso a Deus sem Jesus Cristo. Não há a presença do Espírito Santo em nossas vidas sem Cristo. Não há ressurreição sem Cristo. Não há esperança de vida eterna na presença de Deus sem Cristo. Nada é possível, querido, sem Cristo. Irmãos, Cristo é a essência de todo o Evangelho. Cristo é a essência de tudo aquilo que a eternidade representa para nós, de tudo aquilo que Deus representa para nós. Sem Ele, querido, o mundo está simplesmente em trevas e não há a mínima esperança. Não há. Tudo depende de Jesus Cristo. Tudo, absolutamente tudo. É isso que eu não entendo, irmãos, porque eu ouço muitas pregações e muitas delas não apontam para Jesus. 7 passos para comprar a casa dos sonhos. Primeiro passo, faça sacrifício disso. Segundo passo, faça aquilo. Terceiro passo, Cristo não tem a ver com essa pregação. 7 semanas no monte para alcançar uma bênção especial de Deus. Aí você vai jejuar por isso, fazer aquilo, mas Cristo não faz parte dessa pregação, entende? Isso não é evangelho, porque o evangelho sempre aponta para Jesus, sempre nos leva para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo no Evangelho. Se você pensa em algum tipo de relação com Deus, em algum tipo de comunhão com Deus, querido, se você pensa em receber alguma bênção que venha de Deus realmente, você tem que passar por Cristo. Porque não é possível fora de Cristo, irmãos. Não é possível. Eu encerro essa ministração de hoje, querido, fazendo uma citação de Lloyd Jones. É lógico, tinha que ser, né?
Ele diz assim: olha, todo o objetivo da salvação consiste em levar-nos para aquela glória onde seremos perfeitos, sem mancha e sem pecado, sem ruga, nem coisa semelhante, onde nós seremos santos e perfeitos na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus. Pode haver algo, então, que seja tão monstruoso, insensato e irracional, como sugerir que tal pregação leve as pessoas a dizerem: permaneceremos no pecado para que a graça abunde, ou pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Lembra que todo esse capítulo 6 ele é uma resposta a essas duas perguntas. A pergunta no versículo 1 é: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí Paulo gasta alguns versículos respondendo isso. Quando chega no versículo 15, a segunda pergunta vem: pecaremos porque não estamos debaixo da graça, mas debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele vai responder. Isso aqui é uma resposta a essa pergunta, irmãos. O Johnny continua dizendo assim: olha, o apóstolo zomba dessa sugestão. Vocês não enxergam, pergunta ele praticamente, que todo o objetivo da justificação pela fé é levar-nos à glória, que seu fim é a vida eterna? Como pode um tal programa, um tal propósito ser uma espécie de incentivo ao pecado? Lord Johnny encerra isso aqui voltando para aquilo que começou. Foram essas perguntas que levou Paulo a dizer o que disse nesse capítulo, irmãos. Ele está sintetizando, está fechando toda a sua argumentação, entende? O fato é, querido, e eu encerro com isso, há um fim para essa vida. Só que quando o fim chegar para essa vida, o que vem depois não é inexistência. O que vem depois é a eternidade. Eu costumo dizer, a verdadeira vida começa depois que nós morremos. Seja essa verdadeira vida de sofrimento eterno, seja ela de gozo eterno. O fato é que nós não morreremos, irmãos. Nós partiremos para a eternidade. A morte é apenas um passaporte para a eternidade. A grande questão, querido, e eu acho que é aqui que nós deveríamos bater bastante, né? A grande questão é: onde eu viverei a eternidade? Tudo nesse texto que nós estudamos aqui, nesse capítulo que nós estamos aqui, aponta para Deus. Se você quer viver a sua eternidade com Deus, então ande por um caminho de santidade. Submeta-se a Deus, submeta-se à vontade de Deus, entende? Se você trilhar esse caminho de pecado, de desobediência, de injustiça, de iniquidade, de impureza, se você trilhar esse caminho, ele vai te conduzir para a eternidade, só que uma eternidade de sofrimento eterno, de dor, uma eternidade de agonia eterna, queridos. Cabe a nós, irmãos, cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, permanecer no caminho que nós estamos. Porque eu creio que nós somos salvos, creio nisso, né? Vocês têm ouvido o evangelho constantemente. Talvez eu estou com um plano, irmãos, eu só estou precisando terminar um negócio em casa, que é gravar vídeos quase que diários, querido, para falar de salvação, e dizer às pessoas, querido, vídeos pequenos para tentar fazer com que o alcance seja maior, para ensinar uma coisa, querido: você é imortal e você vai partir para a eternidade um dia. A questão é onde você viverá a sua eternidade. Você viverá a eternidade no céu, você viverá a sua eternidade naquilo que Apocalipse chama de lago de fogo. Essa é a questão, querido. Essa é a questão. É a vida nesse mundo, irmãos, ela é insignificante diante da realidade da eternidade, entende? Nós vemos aqui, sei lá, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Isso, 100 anos diante da eternidade, isso não é absolutamente nada, irmãos, nada, nada. O pastor, o inferno é aqui, querido, ou isso é ignorância no mais alto nível, ou eu não sei nem dizer mais o que é isso, entendeu? Porque a Bíblia diz que isso aqui não é inferno, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o inferno fosse isso aqui, eu não me importaria de viver a eternidade aqui, não, irmãos. Não vou mentir. Eu sei que há algo bem melhor.
entendeu? Há algo bem melhor. Mas se fosse só isso aqui, eu acho que tá bom, entendeu? Temos momentos de alegria, temos momentos de prazer, mas tem um momento de sofrimento. Mas passa. Acontece, querido, que o ensino bíblico não é esse. Há um lugar de muita dor, de muito sofrimento que esperam aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que viram as costas para Deus. Mas há um lugar de gozo, de alegria, de prazer eterno para aqueles que resolveram andar com Cristo. Eu espero que você seja um desses, querido, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos de todo o nosso coração, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos também de todo o nosso coração que o Senhor nos ajude a viver a tua palavra e a andar nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.